Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Pessoal, tô aqui com um documento secreto que eu consegui da USAID, onde eu vou mostrar o relatório confidencial sobre a visita do Zelensky na Ucrânia, que é um negócio legítimo, 100% real, tá? Definitivamente não fui eu que peguei um logo aqui e colei em cima do meu roteiro, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Ucrânia, tá? Agora, por que eu vou falar da questão da Ucrânia? Eu, aqui no canal, bicho, eu não falo sobre Ucrânia, tá? Não falo sobre, Mero, o que que tu acha da Ucrânia? Mero, o que que tu acha da Israel-Palestina? Aqui no canal a gente tem uma visão nacionalista, então a maioria dos assuntos do canal são pautas nacionais. Então não é do meu, não é da minha zona de interesse ficar falando do conflito da Ucrânia. Entretanto, contudo, todavia, essa semana teve aquela trairagem lá do Trump com relação ao Zelensky, que eu achei. O que me chamou a atenção naquilo tudo foi a reação da bolha neocon aqui brasileira, os brasileiros, analistas geopolíticos brasileiros. Sabe, o pessoal liberal, que se diz liberal conservador, ou então nem o liberal conservador, mas os liberal meio cheirosinho. Sabe esses liberal cheirosinho, gomadinho, bonitinho? Sabe, o professor Rock, um abraço professor Rock. Cara, eu fiquei a semana inteira, eu fiquei rindo, não da questão da trairagem, porque eu sei que isso é trágico, pessoas vão morrer e tal, mas eu fiquei rindo da reação da bolha, dessa bolha, tá, da geopolítica. Eu fiquei rindo, eu tava que nem aquele cara lá o chefe lá do Homem-Aranha lá eu ia dizer Planeta Diário é o negócio Super-Homem. Eu tava rindo assim que eu chegava a rir pra trás, entendeu? Eu tava rindo, sabe? E porque eu achei maravilhoso, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Então, vamos que vamos, tá? Então aqui recebi o relatório da USAID, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a visita do Zelensky no Zewa. Tem aqui uma série de informações aqui classificadas aqui secretas. Vamos lá, vamos com calma, vamos uma por uma, tá? Então vamos começar pelo repeteco aqui, que é o seguinte. Deixa eu só aumentar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de quem quiser ler junto, tá? Você pode fechar isso aqui, por favor, beleza? Você pode subir para cima aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal. A ordem mundial estabelecida no final da Guerra Fria está chegando ao fim. Né? É o fim do fim da história. Né? O fim da história é um conceito lá desenvolvido pelo Fukuyama. Se você é inscrito do canal, você já deve estar de saco cheio de me ouvir falar sobre isso. Se você é o ouvinte que fala, que reclama, que eu fico repetindo, tá? Você já deve ter ouvido várias vezes, eu não vou ficar me alongando muito nessa questão do fim da história, né? Mas eu preciso me dar os créditos e dizer o seguinte: hoje em dia todo mundo fica, o fim da história, o Fukuyama, porque não sei o que. Eu já falava da questão do Fukuyama, cara, há muito tempo, porque eu li o Fukuyama. Então, há muito tempo eu estava lendo o Fukuyama e eu não sei se eu fui um dos primeiros no Brasil a falar isso, mas eu fui um dos primeiros a bater nessa tecla, né, em tentar mostrar para as pessoas o que é o conceito de fim da história. Agora, hoje em dia, isso virou algo popular, então todo mundo sabe disso, todo mundo fala sobre isso, mas há muitos anos atrás, lá em 2018, por aí, isso aí ninguém falava, tá? Então vou me dar os créditos aqui, né? Mais uma vez eu estava visionário, anos à frente da civilização, né? Tá, mas o fim do fim da história, tá? Fim da história é um nome de um período, né? Então é o fim desse período, tá? Que é o período do fim da história, né? Que não significa que é o fim dos Estados Unidos, tá? Mas é o fim dos Estados Unidos serem controlados pela dialética liberal construída no período do fim da história, né? Que é um período que começa lá depois da queda do Muro de Berlim, né? Que começa oficialmente lá, mas eu diria que começa no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então tem uma gênese do fim da história, mas o oficial mesmo, clamado pelo Fukuyama, é depois da Guerra Fria. Que seria aquela mentalidade que é o liberalismo, é a ideologia vencedora, que venceu o fascismo, que venceu o comunismo e que o ponto alto da humanidade seria o mundo liberal, né? Então a disputa ideológica teria terminado, né? Isso seria o fim da história, né? E
O fim do fim da história seria o fim, talvez, da ideologia liberal. Entendeu? Talvez o liberalismo seja a última ideologia que foi derrotada. Né? Então, o fascismo foi derrotado, parcialmente, que a gente sabe que é impossível derrotar o fascismo, né? Porque é uma pauta orgânica, o fascismo sempre volta, né? Mas o fascismo foi derrotado lá na Segunda Guerra Mundial, depois o comunismo foi derrotado lá na Guerra Fria, e agora, aparentemente, a última ideologia de todas foi derrotada completamente, que é o liberalismo. Não quer dizer que os Estados Unidos vai desaparecer, não é assim que funciona, tá? Só que eles vão se mudar para uma reconfiguração mais adaptada a esse período histórico novo que a gente está vivendo. Então a gente está tendo uma mudança muito grande da geopolítica mundial, né? Mas o ponto assim, que me chamou a atenção, conforme eu te disse, né, é a reação da bolha neocon brasileira e da bolha dos liberais em si, né? Tanto o liberal neocon, que é o liberal que se diz liberal conservador, a PH Vox da vida, os olavistas de um modo geral, né? Quanto o pessoal liberal cheirosinho, né? Como o professor Rock. Agora, esses caras, eles estão presos em uma coisa chamada mentalidade de fim da história. Não sei se tu já ouviu o que é isso. Mas é o seguinte, vamos lá. Tá? A mentalidade do fim da história, tá, é a ideia de que o liberalismo ele é o melhor sistema que existe. Seria a ideia de que, olha, quem não se desenvolveu é porque não adotou o liberalismo o suficiente. Tá? Isso aí você encontra em inúmeros ideólogos do liberalismo de hoje no Brasil. Né? Não, o Brasil ele não é desenvolvido porque ele não é liberal o suficiente. O tal país não é desenvolvido porque não é liberal o suficiente. Né? Seria a crença, é porque tu entende a mentalidade do negócio. Seria a crença, deixa eu ver se tá gravando, se não estiver gravando eu vou ficar bem brabo aqui. Ó. Tá gravando, beleza. A mentalidade do fim da história é uma crença de que o liberalismo está sempre correto e é o melhor sistema e que vai gerar o desenvolvimento. Se você não se desenvolveu é porque você não é liberal o suficiente. Você encontra isso dentro da cabeça de intelectuais externos, né, como por exemplo o Ben Shapiro, o Jordan Peterson, né, quanto aqui dentro do Brasil. Então isso é um pedaço daquilo que é a mentalidade do fim da história, que é a mentalidade escrita lá pelo Fukuyama. Né? A mesma coisa vale através desse discurso assim, moral. Então, nessa primeira frase aqui, eu estou falando um ponto de vista econômico. Se um país não se desenvolveu economicamente é porque ele não é liberal o suficiente. A mesma coisa vale para a moralidade. Né? A mentalidade de fim da história é uma mentalidade onde se acredita que a mentalidade liberal é a melhor mentalidade. Tá? É a melhor moralidade, perdão. Então, se você não tem a mentalidade liberal, você é moralmente inferior. Isso aqui é dito bastante através do discurso de civilização versus barbárie, né? Que você encontra isso bastante na frase do nosso glorioso iluministro Barroso. Em alguns momentos ele fala, não, vamos civilizar o Brasil, porque as pessoas não são civilizadas e tal, né? Isso é mentalidade de fim da história. Né? Então existe uma moralidade correta, né, que é a moralidade do liberal, né? E é preciso que se chegue a essa moralidade. Daí você tem tudo, aquela coisa arada toda, né? Pô, direitos humanos, de uma perspectiva pós-iluminista, né? Iluminista, na verdade, você vai ter Estado laico, ecumenismo, papapá, aquela coisa arada toda. E tem um ponto interessante, cara, é que se você é uma pessoa que é crítica do liberalismo, tá? Você tem uma tendência, por pessoas que têm a mentalidade de fim da história, a ser um cara hitlerificado. Né? O que seria um processo de hitlerificação? Seria um processo onde, olha, em última análise, se você é contra o liberalismo, necessariamente você vai acabar lá no bigodismo. Tá? Essa é a ideia. Né? Então, os inimigos do mundo liberal, se for pegar lá na mentalidade do fim da história pra cá, todos eles passaram por esse processo de hitlerificação. Então você tem Saddam Hussein, você tem inúmeros inimigos aí do Bashar al-Assad, você tem inúmeros inimigos da América, que eles são pintados por propagandas e principalmente por intelectuais. Aqui eu tô falando especificamente de intelectuais, tá? Eles põem os inimigos do liberalismo como se fosse o bigodinho. Tá? Não vou ficar falando essa palavra aqui várias vezes porque isso aqui dá problema no algoritmo. Meu algoritmo, desculpa algoritmo, eu falei que não era para ter falado. Me desculpa, né?
Agora, a figura do bigodismo em si, o bigodinho, né, ele talvez seja aquilo mais próximo do que seria um deus ancestral proibido, que você não pode nem falar o nome, entendeu? É um deus esquecido, que as pessoas não querem falar, e o mero fato de você citar o nome, você pode se prejudicar, entendeu? Nesse sentido, talvez o bigodinho, ele seja uma das figuras mais influentes da nossa época, né? Mas enfim, voltando ao ponto, né? Então não sei se tu entendeu a questão da mentalidade, tá? Aqui a gente está tratando sobre a mente do cara que ele tem introjetado dentro dele o conceito de fim da história. E ele não sabe, porque ele não leu sobre o fim da história, mas ele pega no ar culturalmente esse tipo de conceito e vive a vida dele a partir dessa mentalidade de fim de história, né? Que é a ideia de que, olha, quer desenvolver o Brasil? Basta ser liberal. Quer ser moralmente bom? Basta ter a moralidade liberal e adotar o Estado laico, né? O Estado ecumênico, onde a religião qualquer uma serve. Você transforma a religião em uma commodity, como se a religião fosse um sapato que você usa quando você quiser usar, depois que você não quiser usar, você não usa, e que todas as religiões estão corretas. Ora, se todas as religiões estão corretas, nenhuma religião está correta. E o liberal vai dizer exatamente isso, porque é um materialismo ateísta, safado, ecumênico, né? Mas enfim, isso aí é um assunto para uma outra ocasião, tá? Vamos seguir aqui com o documento da USAID, que a gente tem aqui mais umas coisas aqui para falar. Bom, o liberal, que se diz liberal conservador, né? Não só o liberal conservador, também tem o pessoal só liberal cheirosinho, né? Ele vai clamar para si que a direita verdadeira real é ele, né? E que todo o resto que não é liberal conservador é esquerdismo, né? Isso aqui é uma das coisas mais importantes para você entender a mentalidade dos intelectuais da nossa época. Eles acreditam que o lado direito da história é o liberal conservador. Qualquer coisa que não for liberal conservador é de um certo modo uma forma de esquerda. E é precisamente dessa mentalidade, né, que surgem ideias como, abre aspas, o fascismo é de esquerda, também a Igreja Católica é de esquerda, porque o cara lê a Rerum Novarum e fala, isso aqui é esquerdismo, né, James Lindsay? Né, senhor James Lindsay? Né? Ou também o regime militar brasileiro foi de esquerda, Getúlio Vargas foi de esquerda, absolutamente tudo que não é liberal conservador é visto por esse tipo de gente como se fosse um esquerdismo, né? Agora, no Brasil, esse tipo de mentalidade aparece em múltiplos criadores de conteúdo. Alguns exemplos aqui, né? O meu grande amigo Marcelo Andrade tem essa mentalidade introjetada, por isso que ele acha que o regime militar é um fenômeno de esquerda. A gente tem o PH Vox, a gente tem o Ancap Sul, a gente tem o Professor Rock e até o meu grande amigo Rigor Metodológico, Trademarking, que eu registrei, essa é a marca registrada, né? Então, como eles acreditam, né, que ser de direita é ser liberal conservador, ou no mínimo ser liberal, no caso do Ancap Sul, tá? O Ancap Sul identifica a direita como o liberal. Então qualquer outra coisa que fuja um pouco dessa coisa do liberalismo é automaticamente esquerda. Então o fascismo é esquerda, né? Igreja Católica é esquerda. Regime militar, não, evidentemente foi esquerda, é a direita canhota, papapó, né? Lembra? Um abraço, Marcelo Andrade. Getúlio Vargas também foi de esquerda, né? Tinha Estado interventor, se tinha Estado interventor é esquerda. Tem sindicato, não tem sindicato, sabe aquela... Entendeu? Essa mentalidade, e se você entender que as pessoas veem as coisas desse modo, você entende a grande maioria dos intelectuais públicos do Brasil. Então você entende porque o Marcelo Andrade fala o que fala, porque o PH Vox fala o que fala, porque o Ancap Sul fala o que fala, porque o Professor Rock fala o que fala, e papapá, né? Então qualquer alternativa que você tente apresentar à direita que não seja necessariamente liberal, isso é esquerdismo, na visão deles, na cabeça deles. O único talvez que não fale tanto assim, talvez seja o PH Vox. O PH Vox, acho que ele consegue aceitar o direitismo através de uma perspectiva não liberal, tá? Mas enfim, né? E aqui, e isso é um ponto que talvez tu tenha que entender que é muito importante, que é o seguinte, cara, no conflito da Rússia contra a Ucrânia, tá, o neocon, ele vai ver o conflito e o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o mindset dele, ele vai aplicar a cabeça dele, ele vai aplicar a visão, a mentalidade liberal para o conflito,
liberal conservadora. E geralmente isso aí vai terminar numa mentalidade de Churchill versus Bigodinho, né? Onde o Zelensky ele é visto como um novo Churchill e o Putin é visto como um novo Bigodinho. E isso tem a ver com aquele processo aqui que eu falei aqui esse processo aqui que eu não vou dizer, mas tá aqui em negrito aqui, tá? Que eu falei antes pra ti. Então esses caras, eles não veem o conflito Rússia e Ucrânia como se fossem dois países guerreando por algum motivo, não. Eles veem civilização contra barbárie, Churchill versus Bigodinho, entendeu? Eles veem como uma questão civilizacional mais importante de todas, né? E quando o Trump puxa o tapete do Zelensky, é quase como se o Trump estivesse se aliando ao bigodismo, tá? Então por isso que esses caras eles estão tão tiltados, por isso que eles viram o que aconteceu e os caras ficaram doidos, bicho. Vou fazer uma pausa aqui, eu quero mostrar um negócio. Um post do Ancap Sul. O Ancap Sul, coitado, bicho. Puta, cara, coitado, cara. Meu Deus, cara. O Ancap Sul. Eu conheci o canal do Ancap Sul antes do conflito na Ucrânia. Tá falando bobagem e tal, libertarianismo, a gente sabe. Mas ao mesmo tempo, ele não era tão. Eu não sei, meu. Parece que ele deu uma endoidada quando começou o conflito na Ucrânia. Ele ficou completamente. Eu lembro uma vez que ele tava falando com o meu grande amigo Newman lá no Monark, o Ancap Sul. Eu não vou saber exatamente o que ele falou, porque faz tempo que eu ouvi, mas ele meio que ele defendeu, pelo que eu lembre, que tá tudo bem você churrascar crianças russas, porque o russo vai crescer e vai ser inimigo da Ucrânia, então tá tudo bem você bombardear. Isso, cara, até o Newman, cara, até o Newman ficou meio assim, pô, peraí, acho que passou um pouco do ponto. E quando o Newman olha pra você e fala, ó, meu, acho que tu passou um pouco aqui da questão, é porque você realmente passou um pouco do ponto. Ah, cara. Ah, que loucura. Mas deixa eu mostrar um post do Ancap Sul que eu tinha separado aqui, ó. Eu não sei imitar o Ancap Sul, ele fala meio assim, né? Para deixar claro a todos a minha opinião. É meio... ainda não peguei bem Tem como aumentar isso aqui? Tem. Eu queria aumentar um pouquinho mais isso aqui, ó. Para deixar claro para todos minha posição, a defesa da Ucrânia é a pauta mais importante que existe hoje na humanidade. Não vou imitar, eu não sei imitar direito. O Paulo Cogos, meu grande amigo Paulo Cogos, aí também sabe imitar muito melhor que eu e o Ancap Sul, né? Vamos lá. Isso ele disse, né, 3 dias atrás, né? Hoje é dia, esqueci de dizer o dia, hoje é dia 4 de março, tá? Para deixar claro para todos minha posição, a defesa da Ucrânia é a pauta mais importante que existe hoje na humanidade, né? Quer dizer, então a fome, a miséria, as doenças e tal, isso aí tudo é mais importante, é menos importante que o conflito na Ucrânia, né? Vamos lá. Temos problemas no Brasil? Claro que sim, isso são importantes. Mas são pautas que estão se resolvendo. Lula já está acabado, questão de tempo. Eu não sei se eu concordaria muito com isso daqui, viu, Ancap Sul? Eu conheço o Lulão, o Lulão já se recuperou de coisas muito piores, viu? Inclusive o cara tá preso, né? Então eu não apostaria minhas fichas nisso. Eu acho que de fato ele tá em uma tendência de queda e talvez não seja possível recuperar, mas isso aqui eu acho que é wishful thinking, né? É uma coisa que você quer acreditar que seja verdade, mas a gente não sabe se é ou não, né? Bolsonaro e muitos da direita estão sendo injustiçados. Sim, isso é verdade. Mas isso não vai durar muito mais tempo. Eu não teria tanta certeza sobre isso não também, viu, Ancap Sul? Liberdade de expressão vai vencer inevitavelmente. Você tem certeza disso, né? Corrupção no governo tá foda. Isso é verdade. Inflação tá destruindo a economia brasileira. Sim, mas não só a economia brasileira, como a economia mundial, porque a inflação, na minha opinião, ela é um plano de elites para reduzir o poder de compra das pessoas, para que as pessoas não comprem nada, para que parem de poluir o planeta, tá? Mas enfim, tudo isso é problema, o pessoal da elite, um abraço aí o pessoal da elite neomalthusianista, né? Tudo isso é problema, lógico, mas não é o problema central. Se um ditador broxa como Putin puder invadir um país pacífico e matar pessoas, sequestrar crianças e ainda arrancar um acordo
e ficar no território, não há salvação para o mundo. Nunca mais teremos paz. Algum dia a gente já teve paz, amiguinho Ancapsu? Algum dia já houve paz? Não, tá? O resultado da guerra da Ucrânia vai definir como será o mundo nos próximos 200 anos e não tem nada, absolutamente nada mais importante do que isso. Se Trump trair a Ucrânia, eu vou para a oposição a Trump. Se Musk trair a Ucrânia, foda-se Musk. Só para deixar claro. Então esse cara, o Ancapsu, ele tá com a mentalidade liberal. E isso aqui é um cara controlado ideologicamente. Isso aqui é um cara 100% ideologizado, né? Então todo o modo dele ver as coisas é tudo totalmente fechado e ideologizado, né? Por isso que naquele episódio lá com o Newman, ele defendeu que pudesse matar a criança russa, porque a ideologia do cara, tipo, ele não tá pensando em um valor cristão e tal, até porque acho que ele nem acredita nisso. Mas isto é um ser humano completamente consumido pela ideologia, tá? Então, um gordão Ucrânia aí, 100% fechado, contra Trump, contra Musk, 100% fechado com a Ucrânia, né? Mas enfim, só para te mostrar como é que funciona a dialética do mundo liberal. Eu tava vendo também esse cara aqui, ó, o Leandro Ruschel, que deve ser parente daquele ponta-direita do Juventude, o Alan Ruschel, não tenho certeza, né? Ele é ponta-direita? Bom, não sei, né? Mas eu acho que esse vídeo aqui é tão absurdo, tanta coisa errada, que eu tô até 14 minutos falando bobagem, cara, que eu tô até pensando em gravar um react pra refutar esse cara ponto a ponto, que vai demorar mais de 1 hora, provavelmente, mas a gente vai, não, tá um pouco menos. Talvez eu faça, tá? Mas voltando ao ponto aqui, cara, que o vídeo já tá longo e o YouTube não gosta, vídeo longo, meu Deus do céu, 23 minutos já foi, eu tenho que editar isso aqui, vou ter que dar uma diminuída. Vamos lá, a grande ilusão do neocon com o Trump. Então o que acontece, né? Os neocons, eles achavam que o Trump, após derrotar o lado direito do liberalismo, ia se juntar, após derrotar o lado esquerdo do liberalismo, ia se juntar ao lado direito e ia governar, tá? Então, a cabeça desses caras todos, Leandro Ruschel, PH Vox, Ancapsu, Professor Rock, eles achavam o quê? Eles achavam que o Trump só vai tirar o Biden e vai seguir o mundo liberal através de uma perspectiva da direita. Eles achavam isso, eles realmente achavam isso. Tipo, eles não entenderam o que é o Trump, né? Não entenderam o que é a elite nova que está por trás do Trump, né? O Trump, ele não foi eleito, né, para conduzir o liberalismo pelo lado direito. Não, o Trump foi eleito para mudar o sistema para um sistema mais adaptado à nova realidade do mundo, né? E é isso que o Trump está fazendo, né? E daí o neocon, ele ficou, meu Deus do céu, meu Deus, estou apoiando o Bigodinho, o Trump apoiou o Bigodinho, meu Deus, o Zelensky, o Churchill era um desgraçado, né? Talvez eu grave um episódio falando sobre o Churchill, tá? A Segunda Guerra Mundial... Não vou falar disso, cara. Não vou. Isso aqui dá problema, tá? Mas vamos seguir o texto aqui, o documento, né? Então o Trump, tá? Ele não vai fazer isso. Ele não vai entrar no poder e governar os Estados Unidos através de uma perspectiva liberal de direita, republicana. Isso não vai acontecer, tá? A função do Trump é destruir a ordem liberal por completo. E isso inclui não destruir só o Biden, que seria o lado esquerdo, mas como destruir o lado direito também. Porque o liberalismo, ele opera através de uma dialética de esquerda e direita. Para destruir a ordem liberal por completo, você não pode destruir só um lado, porque senão o liberalismo ele vai fugir para o outro. Você tem que destruir os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, né? E é por isso que, neste caso da guerra da Ucrânia, finalmente, pro neocon, o bigodismo venceu. Talvez a gente esteja um período histórico onde finalmente o bigodismo venceu, né? E talvez os Estados Unidos estejam entrando em uma era, isso é um insight que eu tenho, não sei até que ponto isso condiz com a realidade, mas será que os Estados Unidos está se transformando em um país nacional socialista? Ele está negando o globalismo, tá? Ele está adotando um sistema nacionalista, tá? America First é um lema nacionalista, tá? E também não está
adotando mais os princípios liberais. Tu pode ver que ele tá metendo um monte de tarifa, protecionismo e papapá, né? Então, tanto num sentido... Então, tanto ele nega o globalismo, como ele nega o liberalismo, entendeu? Será que o Trump é um líder nacional socialista? Pergunta. Vamos botar aqui. Pergunta. Vamos botar aqui. Pergunta. Seria o Trump um líder nacional socialista? Esta é uma pergunta, né? Então, fiquem abertos, eu não tenho resposta para isso. Se você tiver uma resposta, você deixa nos comentários, né? Mas enfim, daí o ponto que eu queria te dizer, assim, que eu achei interessantíssimo, é esse choro do pessoal, porque tu tem que entender a mentalidade deles, entendeu? A Ucrânia, né, que conforme o gordão Ucrânia falou, cara, é a pauta mais importante da história que existe hoje na humanidade, entendeu? Não tem nada mais importante. Salvar a Ucrânia é a coisa mais importante. O Zelensky é o novo Churchill, vai salvar o Ocidente do bigodismo e pá. E a partir do momento que o Trump diz não ao Churchill, tá negando o liberalismo pela direita, tá dizendo não ao Churchill, né? E disse não também à esquerda quando ele derrotou o Biden. Isso aí, cara, dá uma tela azul violenta, assim, no liberal conservador. O liberal conservador, a cabeça do cara, ele fica tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu achei que o Trump ia me ajudar. Entendeu? Essa última semana, meu, a cabeça desses caras tá em pane, tipo, pro choque de realidade que esses caras estão tomando, tá? E cara, eu acho uma graça maravilhosa nisso, cara. Eu achei, ó, sensacional. Isso aí eu achei maravilhoso. Mas o que está acontecendo no conflito da Ucrânia, tá? Mas só para deixar claro, eu achei essa reação, ela diz muito sobre o que é a direita brasileira, né? Que é esse pessoal com a mentalidade de fim da história. Esses caras, ele tem a mentalidade de fim da história. Que o correto é o liberalismo pela direita, que o liberalismo é a melhor coisa de todas, que a esquerda americana não é liberal, é socialista, porque a direita verdadeira é a gente, e papapá, entendeu? E, entendeu? Deu uma... O Trump, cara, ideologicamente, cara, ele deu no meio desses caras de um jeito que... O PH Vox, coitado, bicho. Eu assisti as lives dele falando sobre o assunto, bicho. Sem brincadeira, o PH Vox, cara, o cara tava quase chorando, bicho. O cara tava quase chorando, assim, na frente da câmera. O Ancapsu também, ele não deve nem ter dormido direito, cara. Cara, mas vamos lá. Vamos dizer assim, o que aconteceu. Se tu quiser saber o que tá acontecendo de fato, tá? Então, rapidamente aqui, só pra fechar esse assunto, vamos botar a tela cheia aqui, senão os caras choram, reclamam. Não tá a tela cheia, não consigo ler. Meu Deus, Não, calma, cara, peraí, meu. Bom, o que está acontecendo de fato, né? Os Estados Unidos já alcançaram, isso é a minha análise filosófica feita por profissionais, né? Os Estados Unidos já alcançou todos os objetivos na guerra da Ucrânia que eles queriam, tá? E agora eles estão se retirando, né, para alcançar mais um, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quais são os objetivos dos Estados Unidos na Ucrânia, né? Por que aquele conflito começou, né? O primeiro objetivo dos americanos é afastar a Europa da Rússia, né? É porque eles eram muito amigos naquela época, até a Angela Merkel e tal, da Alemanha, lembra, né? Que ela era muito brother do Putin, né? O objetivo, afastar a Europa da Rússia e tornar a Europa mais dependente do EUA, né? Então isso foi feito através da explosão do Nord Stream. Não sei se é junto ou separado. Vamos botar separado, eu acho. Stream, tá? Streamer, aquela plataforma de jogos. Não, peraí, cara. É o gasoduto, né? Então, eu vejo assim que o primeiro objetivo, né, dos americanos era afastar a Europa da Rússia, tá? E eles conseguiram, né, e tornaram a Europa mais dependente dos Estados Unidos também eles conseguiram, né, porque eles compram agora gás e recursos mais dos Estados Unidos do que da Rússia. Então, o primeiro objetivo alcançado com sucesso, né?
Segundo objetivo, né, enfraquecer as posições na Rússia no Oriente Médio, né, que foi também conseguido o objetivo conquistado, né, porque quando você pressiona a Rússia lá na Ucrânia, a Rússia ela não tem condições de lutar em múltiplos frontes, né. Eles acabaram cedendo uma posição muito importante no Oriente Médio, né, e para garantir a posição na Ucrânia, o que é o correto, tá? Se eu fosse o Putin, eu faria exatamente isso também, né? Então, esse objetivo também foi feito, né? Então, enfraquecendo as posições na Rússia no Oriente Médio, né? E ajudaram aquele estado maravilhoso lá, maravilhoso no Oriente Médio, né? Um estado que é um estado muito bom, né? Não vou falar desse estado, né? Porque isso aqui não... Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E o genocídio lá. Lá, 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 lá. Tá, enfim. Não vou falar dessa questão, né? Mas isso aí é uma pauta que os Estados Unidos tinham e conseguiram, tá bom? Terceiro objetivo dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, renovar e modernizar o estoque de armas americanas, né? Então, eles queriam ter armas novas e armas melhores, e para fazer isso eles tinham que se livrar das armas antigas, e nada melhor para fazer isso do que você iniciar um conflito, tá? Então, o pessoal diz, o Zelensky ganha dinheiro dos Estados Unidos. Não, o Zelensky ele ganha as armas. Tá? O dinheiro ele é investido em empresas americanas para fabricar armas nos Estados Unidos. Então, o dinheiro não é dado ao Zelensky. O que é dado ao Zelensky são as armas. E daí, quando você tira armas dos Estados Unidos para dar para lá, o que vai acontecer? Vai ter uma pressão do lobby armamentista americano dentro dos Estados Unidos para que o governo americano dê mais dinheiro para eles fabricarem mais armas. E ao fazer isso, você renova e moderniza, talvez este é o ponto principal, moderniza o estoque de armas americanas. Tá? Eles também conseguiram fazer isso. Então, deram as armas velhas lá para a Ucrânia usar. E agora já estão comprando, já estão fazendo armas novas muito melhores que eles já tinham. Tá? Então, mais um objetivo americano concluído com sucesso. Né? E quarto, na verdade, objetivo, né? Expandir a OTAN, tanto em número de países quanto em orçamento. Né? Então, você tinha, se eu não me engano, 30 países membros da OTAN, e agora você tem 32. Tá? Você aumentou 2 países na OTAN em um intervalo muito curto de tempo, e você tem inúmeros outros países agora que querem entrar também na OTAN, e os países da OTAN também aumentaram o investimento em armas, tá? Que era uma coisa que os Estados Unidos queriam e tinham como objetivo também. Tá? Mas tem a ver com o próximo e último objetivo, né, do conflito na Ucrânia, que é fazer a Europa investir militarmente. Então o Trump, quando ele estava no poder, antes de estar no poder, ele reclamava, pô, só os Estados Unidos que gastam dinheiro, a Europa tem que gastar dinheiro em arma, daí o europeu se fazia de desentendido, saía assobiando para cima, falando, não é comigo, isso aí eu não, né, para quê? Para usar o dinheiro para fazer o estado de bem-estar social, para dar dinheiro para o muçulmano, né, mas enfim, isso aí é um outro assunto, né. E qual é o melhor modo de você forçar a Europa a investir em militarismo? É simplesmente você cagar pro Zelensky. Falar, não vou ajudar mais você não, Zelensky. Você que se lasque, se arrebente. Ele deve ter falado assim que nem o Dom Sandro, né? A partir do momento que os Estados Unidos tiram o apoio, né, isso aí leva a Europa a investir militarmente. E isso eles estão conseguindo. Tá? Foi a resposta da Europa para o Trump ter retirado o apoio, é um aumento nos gastos da Europa com militarismo, que é exatamente o que o Trump queria. Né? Então, mais um objetivo concluído com sucesso. Não sei se o Trump vai abandonar o Zelensky, porque o Trump ele tem aquela coisa do art of the deal, né? Ele é dealer, né? Então ele faz uma oferta, depois volta atrás, e depois tenta um entendimento ali. Né? O Trump ele tem essa coisa meio de negociador, todo mundo sabe disso, né? É o padrão dele, tá? Não quer dizer que ele vá abandonar o Zelensky, mas pode ser que ele abandone mesmo, tá? Porque todos os objetivos que os Estados Unidos tinham com o conflito na Ucrânia acabou, tá? E eles conseguiram absolutamente tudo o que eles queriam. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, né? Por isso que o Trump retirou o apoio ao Zelensky,
porque precisava retirar o apoio ao Zelensky para a Europa se mexer e criar um exército, tá? Então é para que eles aumentem o valor investido, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso que está acontecendo, tá? Vou encerrar logo esse vídeo por aqui, cara, porque já tá mais do que 30 minutos. Droga! Mas beleza, ó, deixa um like aí, cara. Nunca pedi nada pra você, cara. Te mostrei um relatório confidencial, definitivamente um relatório confidencial da Usaid aqui, cara, tá? Então, deixa um like no vídeo aí, cara. Valeu, falou, tamo junto. Tchau.